Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Voltamos com mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. E, falando em política, sempre comunicando a vocês que mais uma vez circula nas bancas e nas ruas o nosso Preto no Branco impresso, com as edições relacionadas a Cascavel, ao Paraná, ao Brasil, o mundo, de modo especial, dando espaço aí às centenas de homens e mulheres que estão em campanha para a Câmara Municipal de Cascavel e aos 4 candidatos a prefeito, 4 candidatos a vice-prefeito aqui em Cascavel também, já mobilizados aí, podendo pedir voto, podendo falar mais abertamente na campanha que está iniciando rumo à eleição de 6 de outubro. No caso da vereança, temos aqui o vereador Melo do Bastão, que retorna ao nosso programa, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, e que vai à reeleição. O Melo, que outra vez esteve aqui, avaliamos, ele até admitiu que no início da jornada, seu primeiro mandato, estava meio assim, meio para lá, meio para cá, mas depois engrenou. E aí agora já busca a reeleição. Está fazendo uma boa avaliação desse primeiro mandato, Melo? Obrigado pela volta aqui ao nosso podcast. É isso aí. Cumprimentar o Miguel, cumprimentar todo o telespectador aí que está nos vendo nesse momento. Pode cumprimentar o Olavo também. Cumprimentar o Olavo Nem falei Santos, dele, mas... Olavo Santos, meu companheiro, meu amigo aqui, meu irmão de fé aqui, Olavo Santos. Inclusive, já emendando aqui, hoje de manhã nós estávamos na Pastoral Política, que o Olavo é nosso coordenador lá, o nosso José, nosso arcebispo de Cascavel, acompanhou nós na Pastoral Política de manhã. Estão fazendo campanha política lá dentro da pastoral, dentro da igreja? Como é que é isso? Já é pastoral política, não é uma campanha, mas sim a nossa igreja, como mãe, como somos filhos da nossa igreja, ela nos orienta para fazermos a política cada vez melhor, com a orientação da igreja. Né? O Dom José é meio chegadinho na política? Ou Olha, não? Vamos falar disso daqui a pouco. Primeiro você vai responder sobre por que você quer ser reeleito. Melhorou a questão da Câmara? Você está satisfeito com os resultados ou ainda precisa mais? Olha, que nem você já falou, Miguel, no comecinho do mandato, a gente entrou lá, a gente ficou meio decepcionado, parece que não estava difícil lá, mas a gente pegou o jeito e vi que tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Então, temos boas pessoas envolvidas nesse processo dentro da Câmara de Vereador. A mudança nesta legislatura foi bem grande. Eu acho que mudou bastante. Foi uma Câmara assim que conseguimos fazer nosso mandato lá sem nenhuma corrupção, sem nenhum escândalo, e melhoramos bastante a imagem da Câmara. Devido a isso e outros projetos que está em andamento, aí está buscando a nossa reeleição aí. Até ontem eu não podia falar assim que eu sou candidato. Hoje já posso, né? Hoje posso falar assim, hoje já sou candidato à reeleição até com o número 22022. Daqui a pouco você volta para falar disso que você disse que conquistou nesse período e o que mais está precisando ainda incrementar e você quer ficar mais um período lá. Olavo Santos, obrigado pela presença aqui, vez primeiro conosco no nosso podcast, que começou já há 5 anos atrás, né, Leozinho, lá na outra sede do nosso jornal, lá no centro da cidade. E agora estamos aqui. E você já foi notícia várias vezes, por quanto também é legislador da Câmara Municipal de Cascavel. Período de boa atuação, não logrou a reeleição e depois, assim, meio que se acanhou, ficou meio afastado. Agora você explica por quê dessa ausência. Ele sabe que é questão particular, motivos de saúde, mas fique à vontade aí para esse contato de novo com aqueles que o conhecem, o respeitam. Dizem que você fez um bom trabalho. Vereador bastante técnico, isso de repente lhe pergunto, pode afastar o eleitor e tal. O eleitor gosta mais de um oba-oba e tudo mais, e cada um tem a sua característica. Por que não voltou agora para buscar o segundo mandato? Obrigado pela presença. Miguel, que legal estar aqui contigo, Batendo o Guizo. Meus cumprimentos a você que nos assiste, ao vereador Melo, companheiro de Pastoral Política, o Léo, a todos os integrantes aqui do Preto no Branco. Miguel, existe tempo para tudo, né? Então, eu tive a honra de ser vereador de Cascavel, fui o primeiro secretário da Câmara de Vereadores,
deixamos um legado, né, e caminhamos de cabeça erguida em nossa comunidade. Realmente, nós temos, como eu falei, tempo para tudo. E a gente exerce a política de várias maneiras, não só no partido, uma política partidária, mas fazemos política a todo momento, na nossa vida, nas nossas relações. Dentro da igreja também, nós temos a Pastoral Política, que eu sou um dos membros fundadores, e hoje tenho o privilégio de ser coordenador. Tive realmente um probleminha de saúde, e olha, um problemão de saúde, e agradeço muito a Deus por ter me poupado da morte, ter inspirado e capacitado os médicos nas cirurgias que eu passei, né? Estamos num processo de recuperação, mas vivendo cada dia. Pastoral Política, vamos falar daqui a pouquinho, e eu gostaria de saber o seguinte: o Dom José, ele é meio político, gosta de política, qual a orientação que ele passa nessa questão, que muitas vezes ela resulta numa discussão polêmica, até bastante por isso mesmo divergente. Assim, a igreja tem que se meter. Esse se meter da igreja é adotar candidaturas, fazer campanha de voto da igreja e tal, adotar grupos, prefeitos, vereadores, etc., ou é diferente a orientação que precisa ser? E a política, a pastoral, ela faz o que pelos candidatos que estão nelas? Porque não são todos os candidatos que estão nelas, certo ou errado? Não são todos. Você tem um grupo. E aí faz alguma coisa, dá um retorno e tal, ou não? Daqui a pouco nós voltamos com você. Agora, Mel, você acha que o Olavo faz falta na Câmara? Com certeza. O Olavo, eu não era vereador quando ele foi vereador, mas era um vereador que é bem técnico. Ou seja, muitas vezes até faz uma falta um vereador técnico lá dentro da Câmara. O presidente até, quando vê o Olavo, costuma falar, sempre incomodava aqui, hein? O presidente Alessio Spínola. Agora aqui é um podcast batendo guiso o veneno da política. Fica bem à vontade. Mas todo mundo incomoda o Alessio, ele sempre diz um outro e tal, né? Meu Deus do céu. Mas não é bem assim, não. O Alessio tem vida boa com os vereadores. Sempre teve. Eu acho que o Alessio está fazendo um bom mandato como presidente da Câmara lá. Eu acho que até que sem o Olavo deve estar mais tranquilo, porque o Olavo era bem técnico, exigente, exigia mais na parte técnica, assim. Então, muitas vezes, o Alessio se apertar para dar as explicações técnicas lá para o Olavo, deixar bem explícito, assim, o tipo que ele incomodava. Mas, com certeza faz falta, seria um a mais para estar nos ajudando lá na Câmara de Vereador, se caso ele tivesse sido reeleito, né? E na reunião que você teve, como é que você avalia o nosso arcebispo novo que está aí? Temos tido azar com os nossos arcebispos, né? Vem, dá problema de saúde, se afasta, isso e aquilo. Agora nós temos em pouco tempo, o terceiro, eu acho que já é que está aí, né? Tomara que vida longa aí para o nosso novo arcebispo. Ele é de direita, meio esquerdão e tal. O que dá para dizer em relação ao nosso novo arcebispo? Olha, não tenho conhecimento profundo para responder a fundo essa pergunta, mas posso lhe garantir, a nossa arquidiocese, apesar dessa pouquinho falta de sorte, eu acho que tem muita sorte, porque temos aí o Dom José, uma pessoa muito simpática, muito correta, muito esclarecida, uma vitalidade, a idade não é tão avançada também. Eu acho que a nossa arquidiocese aqui de Cascavel é uma arquidiocese privilegiada, ou seja, nós tínhamos lá atrás sempre bons arcebispos, tivemos lá o Dom Mauro, que nos deixou cedo. O Dom Lúcio antes, Dom Lúcio antes, mas eu convivi bastante com o Dom Mauro. Acabou nos deixando cedo aí por causa do Covid. Depois aí passou por outros arcebispos aí, né? Mas o Dom Perufo ainda está aí? Ele está aí, né? Ele é de Cascavel, mas nunca assumiu a arquidiocese de Cascavel, né? O Perus nunca assumiu aqui em Cascavel. Porém, esse Dom José que assumiu agora, o arcebispo é o Perufo, né? Não, Dom Adelar. Dom Adelar. Baruf. Ele assumiu. Ele está aí, sim, ele era o nosso arcebispo. Ele era arcebispo antes do Dom José. Ele renunciou por questão de saúde. Aí veio o interventor, aí, vamos dizer assim, intermediário, né? E agora veio o Dom José. Esperamos que fique definitivo. Mas o anterior, ele ainda continua aqui. O Adelar, sim, nós tivemos a colaboração de Dom Donizete, tivemos Dom Paulo também aqui, todos vindo colaborar. E agora, sim, oficialmente... O Dom Adelar veio de Cruz Alta.
Rio Grande do Sul. Tá? E esse agora que está aqui, ele veio também do Rio Grande do Sul, né? É gaúcho. Ele é gaúcho também. Torcedor do Grêmio. Torcedor do Grêmio. Torcedor do Grêmio. O do Adelar continua aqui em Canossa. Continua. Tipo, é um bispo meio agora. Deixa eu perguntar para o Olavo a impressão dele, talvez, você já deu a sua opinião. Temos um arcebispo canhoto, de meio, de centro, ou temos um arcebispo da Bíblia? Como é que é essa definição? Nós temos um arcebispo cristão, que gosta de política. Ele gosta? E talvez você não sabe, mas... Eu queria que você o convidasse para vir aqui uma hora dessa. Eu vou estender o convite a Dom José Mário com toda certeza. Faz favor. Muita gente não sabe, mas a Igreja Católica possui documento oficial que aborda questões sociais, questões econômicas e questões políticas, que dá orientação à doutrina social da Igreja. Então, um bom cristão católico, ele se espelha. A Igreja ela não se furta a ter a participação na política, a trazer as suas orientações. Até o telefone dela, deve ser o Alessio atrás de você. Mas dizem que a Igreja não tem que se meter nisso, Olavo. A Igreja tem que ficar na dela e tal, alguns dizem, né? Política, religião, futebol, não se discute? Não se discute. A Igreja também acha interessante se debater. Discussão não é agressão. É importante você ouvir quem pensa diferente. É importante para nós buscarmos aquilo que nós chamamos de a unidade coletiva, mesmo em partidos diferentes, mesmo pensando diferente. Olha que legal, quando você realmente tem seu encontro com Deus, sabe aquela conversão, a pessoa que se encontra com Deus, ela não vai mais usar aquele o eu apenas. Esse eu dela, ele precisa envolver toda uma coletividade, precisa envolver o meu irmão, aquele que é cristão, e mesmo aqueles que não são cristãos, porque todos são chamados a ser povo de Deus. E o importante, mais do que isso, é que a pessoa, quando tem esse seu encontro com Deus, ela não pode mais, mesmo sendo rico, ela não pode mais viver feliz vendo o seu irmão passando fome, passando necessidade. Então, por isso que nós precisamos, dentro da orientação da doutrina social da Igreja, nós também pensarmos, sim, sobre a política. Na questão social, homens e mulheres que vão para a Câmara, que vão para a Prefeitura, são deputados, etc., eles vão fazer um trabalho no benefício do todo. É isso que você quer dizer. Então, esse todo lá do outro lado tem que estar de olho. Exato. Sabe quem é que vai eleger? Primeira coisa, isso. Nós temos, Miguel, se me permite, até eu trouxe aqui, a CNBB Sul 2, que é a regional aqui do Paraná, tem uma cartilha de orientação política que a Igreja traz até os seus fiéis, buscando dar direcionamentos. Não fala em partido, não fala em ideologia e tal, que é o que agora nós passamos a viver com intensidade numa campanha eleitoral. Que é bem específica, você já teve Miguel, sabe? Fala às vezes, sim. Às vezes não tem espaço para esse tipo aí eu preciso lhe contestar e dizer que sim, traz uma abordagem. Principalmente porque muitas ideologias vão para o extremismo. Sim. E isso é ruim. Não adianta você tirar um extremista e colocar outro extremista, quem sai perdendo é a coletividade. Sim. A nossa sociedade, a nossa democracia, vamos falar assim de uma maneira geral, pegando todo o Brasil, ela vive uma doença que é um pouco do distanciamento dos mandatários com a necessidade da sua população. Então nós temos que saber o seguinte, nós precisamos discutir ideias, valores, deixar de lado o radicalismo e endeusamento de pessoas. Né? Você dizendo isso, e deduzo que aí esteja assim no final, que não pode o cidadão dizer, não, eu de política estou fora, não quero saber, eu agora está na hora de ir para a missa. Depois eu vou rezar um terço. Depois eu vou fazer uma romaria. Não me fale política, não quero saber de política. Há um contrassenso nesse tipo de comportamento, se ele existir. Miguel, que bom que você abordou esse assunto. Justamente, para um bom cristão católico, o exercício do voto é exercer a sua cidadania e exercer a sua vivência cristã. Porque nós temos direitos e deveres. O fato de sermos católicos não nos isenta dos nossos deveres, traz os nossos direitos. Mas para você ser um verdadeiro cristão, você também tem que exercer a cidadania. Cada coisa no seu lugar, né? Exato. A igreja vem com seus dogmas, com as suas orientações, e com suas prioridades. Vai lá o padre, vai lá o arcebispo, o bispo, a comunidade se organiza, vai os fiéis vão lá, centro se reúne,
e recebe aquela carga de informação e sai dali animados para fazer a sua parte, participar, ter o seu compromisso. Aí vem o grupo de candidatos para fazer a conversa para o mesmo cidadão, que só vai ter que pegar o título e votar lá. Como é que ele vai ficar atento e aqui e tal, e não vai querer dar bola para o político? Mas você precisa conciliar as coisas. Por exemplo, diante de uma situação, vou pegar uma questão específica, um candidato que de repente defenda lá a eutanásia e o aborto, e diante dos seus princípios cristãos, você vai ficar com qual? O bom cristão vai seguir seus princípios. Então esse candidato não me serve. Eu respeito o seu posicionamento, mas não vai ter o voto. Não vai ter o voto do cristão. Cada um tem a sua liberdade. Tem que ter essa definição. Veja bem, cabe a instituição. Mas não pode ficar com medo escondido, tá bem? Não, por isso que é importante, primeira coisa, saber ouvir. Você tem que ouvir o outro para saber como ele pensa. E outra coisa, Miguel, mesmo que a outra pessoa tenha... Olha, ninguém pode obrigar você, por exemplo, ir contra teus pensamentos, contra seus valores. Mesmo que, de repente, esses valores sejam formados, assim, entre aspas, de maneira diferente. Porque como que você vai obrigar alguém contra a sua consciência? Porque eu não sei como que ela foi formada. E a consciência da pessoa é formada das suas relações de vida, sua experiência de vida, é formada da sua experiência com Deus, certo? Então eu preciso entender como ele está pensando para eu também poder colocar o meu pensamento e, quem sabe, construirmos um caminho. Eu vejo, olha, mas isso aqui está talvez certo. O diálogo, precisamos dialogar. E o que acontece nesse meio, em época de eleição? A paixão se aflora muito e deixa-se de lado o diálogo. Pessoas brigam na mesma família, vizinhos se apartam, pessoas até mesmo... Dá morte. Tem que cuidar. Dá violência. Daqui a pouco você volta para dizer o que a pastoral da política faz em relação a isso, num contato direto com os senhores candidatos. E um deles está aqui. Eu já ouvi em outros momentos, em outras eleições também, eleição estadual e tal, estavam lá vários candidatos na época, deputados, você lembra disso, reunidos, enfim, e estavam lá vereadores e um monte de gente que se diz participante ativo dessa pastoral. Você já ganhou alguma coisa pastoral, Melo? Na questão política? Enfim, porque eu vou perguntar depois para o Olavo o que a pastoral faz por aqueles que estão com ela. Ou não faz nada? Não, acho que é alguma coisa, com certeza. Nós somos lá em torno de 20 pessoas lá que têm pretensões políticas lá, que participamos da pastoral política. Este ano, o Olavo vai responder melhor. Parece que a pastoral política vai ter a preocupação de identificar com uma carta pelo nosso pároco, assim, com uma carta dizendo que nós fizemos parte, seguimos essa orientação da Igreja Católica, que é da pastoral política ali. Então, o Olavo vai responder melhor que ele, que é o nosso coordenador lá. Parece que vão ter essa carta. Eu lembro que nessas reuniões com as quais me referi, teve também assinaturas de compromisso e tal, dos senhores candidatos a deputado na época. Né? Aí quem foi divulgado, teve uma série de informações, e quem não foi. Tá? Então, ali, no quesito pastoral, teve essa identificação. Vai ter essa identificação agora? A pastoral vai tratar uma certa deferência quem está com ela? Miguel, é importante, se você me permite, colocar a estrutura da Igreja Católica. Mas rapidinho, para nós chegar no que a pastoral vai fazer. Tá. Por exemplo, mas é preciso contextualizar para não haver uma são 300 candidatos. A estrutura da Igreja Católica era muito linda. Tem pessoas que exercem e servem numa pastoral, lá o ministro da Eucaristia, tem outro na pastoral familiar, tem outros na pastoral política, em diversos setores. A Igreja, ela estimula o protagonismo do leigo, que o leigo se envolva na política, se envolva em todos os setores da comunidade. E ela não vai tolir, não vai tirar a pessoa da sua identidade na comunidade. Se a pessoa é ministro da Eucaristia, ele pode ser candidato e vai poder dizer, eu sou ministro da Eucaristia na minha paróquia. A pastoral política, especificamente, gente, ela traz formação para os seus membros. Tá? Nós estamos numa construção. Pastoral política, nós estamos fazendo história dentro de Cascavel, porque é uma acho que é a segunda no Brasil. Só tem em Belo Horizonte, na capital mineira, e em Cascavel. Então nós estamos construindo o Dom José
deu seguimento a isso, ele nos permite nós fazermos uma construção de um projeto para, primeira coisa, preparar lideranças. Segundo, acompanhar lideranças. E sim, trazer até a sua comunidade que essa pessoa, sim, ela está junto com a nossa pastoral há tanto tempo, assim como tem gente que pode estar em outro movimento ou em outra pastoral. E que essa pessoa recebeu as formações da pastoral política. E isso não impede que sua paróquia, que é uma paróquia com suas lideranças e seu padre, adotem pessoas que não sejam, por exemplo, que não sejam membros da pastoral política especificamente. Mas nós temos vários mandatários que têm mandato aqui na Câmara dos Vereadores, um deles que está aqui é o vereador Melo. Até vou declinar de citar outros, porque eu posso esquecer de alguém, que são vários, mas você sabe, e essas pessoas sim vão estar tendo uma referência de que é membro da pastoral política, porque nós vamos estar falando a verdade. Assim como o outro que é da pastoral do batismo, vai estar lá também podendo dizer que é da pastoral do batismo. Melo, é justo? Eu acho que sim, né? Porque, veja bem, no meu caso, eu estou há 4 anos já lá, desde o começo do mandato, ele está participando, desde antes ainda, participando da pastoral política, tendo formação, orientando, fazendo. Eu acho que nada mais justo do que hoje a pastoral política identificar quem realmente é seus membros. Porque ele percebe, ou até na última eleição, o Renato ficou até um pouco magoado lá, porque de repente, nos últimos dias, todos eram da pastoral política. E não é bem assim, a gente sabe que hoje, que leva à frente, que trabalha, que está lá, é um grupo. Então, esse grupo tem que ter um certo protagonismo, ou seja, tem que ser identificado. Eu acho bem justo, tem que ser identificado. O Renato Silva, na época que teve a eleição do deputado federal, de repente ele foi foi tudo mesmo. Só para a gente Foi identificar. posto tudo no mesmo balaio. Não, tem que ser identificado um pouquinho mais ali, de repente. Sim. Eu acho que acaba sendo um pouquinho mais valorizado, acaba sendo importante, né? Muito bem. Olavo, na sua opinião, essa eleição que agora está aí e tal, tem acompanhado? Você tem seu candidato. Tem. Sabe quem vai ganhar a prefeitura, se depender da sua vontade, ou vai ser reconduzida à Câmara de Vereadores. Mas, de modo geral, o povo, nesse momento, é uma eleição, primeira num ciclo novo, uma eleição municipal que acontece com características diferentes. Vamos aí uma pré-campanha, e tem emendas impositivas, o vereador Melo já vai falar delas. Você não pode aproveitar a emenda impositiva, né, e tal. Como é que nesse contexto todo aí, uma análise sua? Miguel, só voltando ainda no que o Melo falou, na pastoral política nós precisamos ter esse zelo para justamente não ter aproveitadores de última hora virem iludir a população. Né? Então nós temos que priorizar aqueles que buscaram a formação e que têm trabalho nas suas comunidades. Por isso que o principal é ter uma unidade com a sua comunidade, com o seu padre. Porque de repente abaixa no bairro lá um candidato com a Bíblia na mão direita e um garfo do capeta na esquerda, né? E o povo fica caindo no conto do vigário. Né? E essa é a preocupação nossa, porque o povo desiludido, desesperançoso, o judiado, muitas vezes cai no conto, sabe, de algum desses aproveitadores. Então nós temos que zelar pela nossa comunidade. Muito bem, boa observação. Agora, em relação à eleição, nós temos uma cidade extraordinária. Você está qual partido? Eu não estou militando politicamente nesse momento. Eu tenho, mas o partido se desfiliou? Podemos era para agora, Podemos, fui secretário do Podemos. Sim. Estava dentro do... Lembro da sua participação. Exatamente. Na época do saudoso presidente Plínio Destro. Nossa, espetacular. Espetacular. Depois foi Roberto Bibiche, com o Wilson Basso. As pessoas espetaculares. Bem afastados hoje, né? Esses aí, o Plínio faleceu e tal, mas o doutor Roberto e o Basso também estão meio afastados. Mas também a confusão que está dando aí, né? Houve ingerências do Podemos e a vida. E aí que nós precisamos voltar àquela pergunta toda de antes. Existe a vida partidária e existe a vida em comunidade, a sua religiosidade cristã. Você não me respondeu se está no Podemos ainda ou não. Não estou mais no Podemos. Você se desfiliou. Está sem partido? Até estou sem partido agora. Estou indo sem partido. Encaminhei a minha desfiliação também no outro partido que eu tinha ido, para não, como presidente, como coordenador da pastoral, você assumiu lá. Eu preciso ter uma isenção. É verdade. Eu só não botei o presidente ainda para protocolar para ir à minha desistência, mas eu não posso, é mais a gente precisa ter equilíbrio, porque é acolhedor e precisamos ajudar os nossos... E veja só a confusão que antes do presidente Olavo, do coordenador Olavo, estava lá o Eloir Pósseo. Isso. O Eloir Pósseo é chefe de gabinete do deputado Pacheco.
há muito tempo, e hoje, inclusive, do deputado ainda e do pré-candidato a prefeito, né? Então, aí o Eloir, inclusive, assumiu a presidência do Podemos. Isso. Olha só como é que o povo fica no meio. Mas essa confusão toda que dá aí, Melo era do partido PP, do Progressista, hoje já é do Partido Liberal. Né? Então as coisas... Miguel, só que, assim que preciso fazer uma observação assim, porque tanto o Eloir, que me antecedeu, como o Humberto, quando a gente criou a Escola de Fé e Cidadania, nasceu, na Escola de Fé e Cidadania surgiu também a ideia de criar a pastoral política. Nós conversamos com o Dom Paulo, o Padre Divo, com o Padre Zico, e foi criado. Eu estava no mandato. Então não era... tem oportunidades outras pessoas exercerem. Na época nós tínhamos o Humberto, que também tinha sua ligação política, mas conduziu de maneira isenta. O Eloir também de maneira isenta, porque nós temos os nossos membros da comunidade da pastoral, que são formados por pessoas não só vinculadas a partidos políticos, né? Inclusive tem acompanhamento. Não, o Eloir fez esclarecimento, tá? E eu digo assim que o próprio Pacheco nunca exigiu ninguém que dava, aqui é só eu. Você está aí, tem que ser só para mim. Isso não existe. A igreja não permite isso. Não permite isso. Eu só puxei o assunto. Não, mas é importante trazer porque não houve manipulação em nenhum momento. Também sou testemunho. Isso, e é uma construção que a gente faz. E agora você dá sequência a isso aí. Tá? Já já você vai dizer o que vai acontecer, não só nesse período agora de campanha, não sei se a pastoral vai ficar só olhando e tal, se vai fazer... Vamos ouvir algum candidato a prefeito? Bom, daqui a pouco você fala sobre isso. Antes de mudar de assunto, Miguel, falando do mesmo assunto da pastoral política, eu queria que mandar um abraço ao Dom Zico, que era Padre Zico, que é nosso Padre Zico ali da Matriz, hoje nosso Dom Zico, está lá em Curitiba. Tá lá em Curitiba, mas né? Dizem que amanhã depois pode ser que ele esteja aqui em Cascavel. Só não vamos pode rezar para isso, hein? Porque tem, o Olavo até pode confirmar isso, existem etapas que precisam ser vencidas. Ele virou bispo agora recentemente, então já não pode assumir esse de supetão como arcebispo, tem que ser escalonado. Mas o pessoal quer muito que o Zico volte aqui. É verdade. Ele nos acompanha no podcast, viu? Acompanha? Que bacana, porque o tempo do Padre Zico, hoje Dom Zico, ele na pastoral política, ele orientava, fazia, ele é um eterno apaixonado pela política, no geral, assim, ele fazia com o maior sem ter partido, claro, né? Sem ter partido. Ele não tinha partido. Ele um orientador a todos lá, a todos. Então, claro, hoje também o pessoal é apaixonado, gosta muito do que faz, mas sentimos a sua falta lá na pastoral política, nosso Padre Zico lá, sentimos a falta dele. Mas, enfim, está em outras missões lá em Curitiba, então, seja feliz onde esteja aí, nosso Dom Zico, tenho muito orgulho do nosso Padre Zico e agora Dom Zico lá em Curitiba, né? Dom Zico está, inclusive, se não me engano, na comissão de bioética da CNBB, com uma ação extraordinária em questões de bioética, em defesa da vida. O que é essa bioética? Ele é muito... O que é bioética? Bioética, de vida, né? E ética. Mas, assim, é um campo muito amplo, trata-se de valorização da vida, de maneiras como vai a evolução da nossa sociedade, questões de reprodução, os ataques à vida, estudos aprofundados, né? Então, Dom Zico é muito bem preparado. Ele é da pastoral da comunicação também, pelo menos era quando assumiu, eu lembro. Começou a fazer parte com outros bispos. Ele está dominando lá, já está. Que é uma área que ele gosta. Se deixar, ele toma conta também. É verdade. Ele teve uma participação muito importante em audiência pública no Congresso Nacional a respeito de uma DPF, da DPF 442, que está no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto, liberação do aborto. Ele foi muito feliz, muita competência na defesa da vida. Melo, nos conte aqui um pouco mais a sua posição. O povo quer saber. Você é a favor da liberação da maconha, dos 40 gramas, aquele negócio e tal. É uma matéria que você vai dizer, não, mas só comigo, só para um deputado federal e tal. Eu já digo que tem a ver com você também. Você está aqui junto com as famílias cascavelenses, você tem um trabalho bom na questão da juventude também, acompanha, enfim. Como é que você está vendo essa discussão, essa situação? O povo pergunta para você se você é a favor ou contra? Claro, Miguel, que você já falou no começo ali, nós como vereadores não pita muito isso daí, não temos na votação, não entremos nessa discussão. Porém, eu achei que foi mais uma vez
vindo essa decisão de cima lá, mais um erro do pessoal lá, foi mais um erro. Esse negócio de liberar 40 gramas, isso é um absurdo, para com isso, pô, tá errado isso daí, tá errado, não sei baseado em que eles vão fazer uma liberação de 40 gramas de maconha, tá errado, isso vai contra os princípios da igreja, os princípios da família, vai contra tudo que é coisa. Telefone agora aqui na hora, viu, Luciano? Tudo que é coisa vai funciona, contra, né? E mais um erro desse atual administração, posso falar assim, uma administração assim, federal, mais um erro, deixar passar uma matéria, uma coisa tão importante como isso aí, 40 gramas, é um pacote bom de maconha, mais um erro para variar. Que coisa, hein? E a juventude posicionando-se aí também, eu quero crer que não é assim, o meu caro lá, você já fala a sua opinião rapidamente, você tem também um envolvimento muito considerável com a questão da juventude, é um jovem ainda, né? No sentido de que não dá para dizer que toda a juventude é maconheira, vai fazer um uso dessa questão de liberação e tal, e não é assim, viu? Não tem, a juventude ela tem melhorado bastante nessa discussão e conceituação sobre fumar, sobre a droga, sobre a licenciosidade, questão de sexo liberal e tal, porque daqui a pouco aborta aqui ou ali, ou clandestino, ou isso, ou legalização, enfim. Eu estou gostando da nossa juventude contemporânea. Miguel, é importante observar que nós temos situações no país que estão extrapolando competências. Por exemplo, sim. Essa questão das drogas foi via STF. Não vai xingar o Xandão aqui. O parlamento xinga o Xandão. Não, esse negócio de pessoalizar, nem todo mundo é precioso, entendeu? Nós precisamos... Você falou comigo ou não? Porque os caras me chamam de precioso, mas porque tem uma outra história. Eu não sou precioso, nem não. todo mundo é É precioso. o Mário Sá. Você conhece o Mário o Mário sabe por quê. Mas, assim, a questão é que o parlamento precisa se portar de maneira correta também. Logicamente que, minha opinião, em muitos casos o STF tem extrapolado sua competência e não pode. Então, tudo começa aqui na base com os nossos vereadores. Os vereadores que fazem pressão para os deputados, para os senadores. Então, a importância de eleger um vereador que vai dizer para o seu deputado, quer apoio, mas a minha linha é essa. E aí nós vamos ter mais representatividade. As pessoas têm que cuidar que o sistema, ele joga, bombardeia. Ele é opressor, triturador. Exatamente. Seja porque quer dinheiro, seja porque quer o que quer, tudo gira em torno do dinheiro, na final de outras contas. O poder, né? O poder. Agora, veja bem, a importância de termos famílias estruturadas para você ter jovens também com uma estrutura, com um amparo. Nós vamos vencer mais essa etapa. O importante também é ver em países onde foram liberadas drogas, como nesse caso aí, nós já temos estatística mesmo que não resolveu. Vai liberar para resolver. Não, isso é interesse. Não vai resolver nem aqui nem na China. Né? Só que, veja bem, não adianta você, e aqui é uma importância muito grande falar das nossas lideranças, você pegar, ir numa tribuna, fazer um discurso maravilhoso, ou pegar um celular, vir na rede social, se manifestar que eu sou contra, e não tem a competência de fazer um trabalho de bastidores para que nós tenhamos um parlamento, um congresso forte. É preciso saber articular. E nós precisamos cobrar isso dos nossos deputados. Meu caro Melo, ainda nessa linha aí, agora só mudamos um pouquinho o assunto, e até porque eu, aqui pensando, lembrando, nota uma mobilização do seu mandato, do seu gabinete e tal, nessa questão das pessoas especiais, né? Uns dizem deficientes, as pessoas não gostam que fala, não fala deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente daqui e dali. São pessoas especiais, com problemas e tal, com limitações, e que não podem ficar jogadas ao relento, abandonadas e tal, em função de uma série de razões. Por que o senhor tem dedicado parte do seu mandato, tempo para esse tipo de assunto? Eu acho que o poder público, Miguel, uma pessoa pública, o poder público deve, pode ter um olhar especial para essas pessoas, para esses grupos, para essas comunidades de pessoas que têm suas deficiências. Ou seja, muitas pessoas não precisam do poder público para nada, mas essas pessoas, eu acho que o poder público poder assistir melhor, poder olhar com melhores olhos para esse tipo de grupo, comunidade, para esses grupos de pessoas,
aí sim o poder público está fazendo, investindo bem o dinheiro, fazendo coisas boas. Ou seja, vamos citar aqui os surdos, por exemplo, de extrema importância. Eu acho que o poder público olhar com olhos especiais para esses grupos de surdos, grupo de pessoal com deficiência visual, pessoal, os cadeirantes, é muito importante, eu acho. Nós, como temos ali, somos pessoas públicas, como estamos lá na Câmara, podemos fazer algumas vezes, olhar com um olhar especial a esse grupo de pessoas. Pontuando aí, o intérprete de Libras. Verdade. Veja bem, o intérprete de línguas, olha como que é difícil para uma surda querer ir uma ginecologista, por exemplo. Chega lá, ela não consegue se comunicar, com a ginecologista, ela não consegue se comunicar, não consegue falar, e então existem leis que o município tem por obrigação, uma lei que ele tem como ele tem que fornecer. Aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel, a lei é nacional. É uma lei nacional, uma lei nacional, isso daí, Miguel, sim. é uma lei nacional, e nós conseguimos colocar aqui em Cascavel, para ser aplicada aqui em Cascavel. Já teve concurso? Já teve concurso. O concurso para intérprete de línguas, já Libras, teve Libras, Libras. Teve o concurso, passou 5 pessoas, passou nesse concurso, já foi chamada daí, 2 pessoas foi contratada. Na prefeitura já foi contratada, já foi contratado. A Câmara também está em processo de licitação para fazer essa contratação. Já tem a lei para fazer essa contratação, está em processo, vai ser feito ainda este ano, ainda vai ser feito esse concurso, né? Aí a prefeitura já chamou, nós já destinamos as verbas impositivas, já destinamos carro, destinamos os equipamentos lá. Então vamos ter, se possível esse ano, no começo do ano que vem, enfim, vamos ter uma sala de intérpretes. Uma central onde qualquer um surdo vai poder lá agendar com essa intérprete, essa intérprete vai acompanhar ela tanto no ginecologista, na televisão, no rádio, enfim. E, em paralelo a isso também, todos os órgãos municipais aí vão ter um tablet lá, e lá da central vai poder traduzir em Libras, porque a Libras é a segunda língua oficial brasileira. É a segunda língua, tem que ser mais usada. É um dom, e temos bastantes intérpretes aqui em Cascavel. Sim. Temos aí a faculdade formando gente, coisa e tal. Essa comunidade é grande, então, e ninguém brigava por isso. Então, eu coloquei meu mandato praticamente à disposição, lutamos muito para isso e estamos, assim, orgulhosos até que conseguimos avançar. E a Surdovel? A Surdovel, veja bem, a Surdovel é a Associação dos Surdos, no qual eu, e através do deputado Batatinha, que fizemos uma reunião no meu gabinete lá, coisa e tal, conseguimos até um espaço para a Surdovel aqui em Cascavel, ou seja, através do governo estadual, conseguimos um espaço lá no Cascavel Velho, lá, eles têm uma sede hoje. Então a Surdovel hoje está bem mais unida, está bastante atuante aí, e nós fazendo o que dá para ser feito, apoiando eles para cada vez eles terem mais espaço nessa sociedade aí, que é direito deles, né? Viu, Olavo? Não dá para dizer que o Melo está de olho em voto. Sabe por quê? Porque apesar da quantidade de pessoas ser significativa, esse povo tem título de eleitor também, não é assim, aquele monte de gente que vai dizer, não, tem que ir lá para biscoitar votos aqui e tal. O critério não deve ser esse, né, Olavo? Acho que você, quando esteve lá nas 4 linhas do Legislativo, nunca foi por esse caminho. Miguel, é um dever do parlamentar procurar fazer projetos de políticas públicas. Sem contar os eleitores ali beneficiados. Você tem que pensar naqueles mais necessitados, e é uma consequência o retorno também. Né? Eu me lembro que, veja bem, a Clínica Escola para Autistas foi um trabalho que eu iniciei na época como política pública. Essa uma aqui é verdade. Ela está hoje onde era a antiga Famipar, lá SESI, e o vereador Carlinhos fizemos na época, uma lei onde o símbolo do autista, né, do autismo, também está nas vagas prioritárias em supermercados, e tantas outras coisas. A carteira de saúde para a pessoa que tem deficiência permanente, iniciamos um trabalho, peguei pela Câmara e o passe municipal. Nós chegamos a apresentar um projeto
E daí Brasília copiou, hoje tem essa carteira, que nasceu tudo aqui. E antes, cada 6 meses, a pessoa que tem uma deficiência permanente precisava, cada 6 meses ou cada tempo, lá seja um ano, precisava fazer um laudo. E de repente não tinha um especialista para fazer o laudo, a pessoa perdia seus direitos. Então, nós precisamos, o mandatário, o bom parlamentar, está com a sua atenção voltada para mais minorias. Todos precisam do Estado, sim, mas alguns em algum momento da vida precisam mais. Mas essa questão aí do documento, você também teve um trabalho lá, né, Melo? Verdade. Essa questão de renovar e tal, que o vereador fala aí. Verdade, porque até então, Miguel, a pessoa assim, com deficiência ela tinha que renovar a carteirinha, a carteirinha do passe livre lá, anualmente tinha que renovar a carteirinha. Aí fizemos um acordo, fizemos um projeto lá, trabalhamos bastante em cima. Hoje é de 4 em 4 anos que renova a carteirinha. E quando a deficiência é visível, não precisa mais laudo. Já estava assim, é visível a deficiência. Para que o laudo especialista? Um exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem grosso modo. Se a pessoa não tem a perna, por exemplo, precisa do especialista, precisa falar que não tem a perna, é visível. Libera logo essa carteirinha para 4 anos. Se é uma deficiência que é reversível, aí sim precisa do laudo do especialista. O especialista, de repente, aí não dá a carteirinha para 4 anos. Não dá tudo no pacote. Se a deficiência é reversível, pode reverter, aí não precisa, a carteirinha não precisa ser para 4 anos, pode ser para 1 ano daí, porque a deficiência é reversível. Agora, se a deficiência é permanente e irreversível, faz a carteirinha para 4 anos, tudo certo. Assim como a carteirinha do idoso. A carteirinha do idoso também era válida por 1 ano só, através da Câmara de Vereadores lá. Outros colegas foram os que fizeram o projeto carteirinha lá. Do idoso, o que é mesmo? A carteirinha do idoso para dar na lotação, sabe? Era válida ano a ano. E aquela para estacionar no estacionamento do idoso é outro documento. É outro documento. Mas a carteira também do idoso agora é válida de 4 em 4 anos, porque é irreversível. Jamais alguém vai conseguir ter 60 anos, conseguiu fazer a carteirinha, aí daqui 1 ano voltar com 59 para não ganhar a carteirinha. Não tem como, é 60, 62, é um progresso normal. Só que é detalhes, mas muda muito a vida das pessoas, hein? Olá, isso é burocracia. E a burocracia é burra. Burocracia que causa mais problema do que solução. Mas tem que controlar, tem que estar tudo certo, para poder. Mas, de repente, essa questão toda também implica numa legislação municipal. Embora muitos disso seja norteada e regida por uma legislação maior, a estadual. Mas pode adaptar. Então, é verdade que pode-se trabalhar com as minorias. Você fez o quê com as minorias na sua época? Eu não estou lembrado. Olha, irmão, o que eu Você citou agora aí, mas tem mais coisa. Tem um projeto de acolhimento do idoso, que depois o governo federal também, a gente conseguiu colocar junto com o Centro-Dia, né? O idoso tem uma atenção especial e ainda precisa, vereador Melo, de mais regulamentação. Por exemplo, uma pessoa que está lá, tem um idoso em casa, não quer pôr um asilo, não quer pôr numa clínica, né? E também não tem condição de cuidar o tempo todo. Mas faz o que daí? Aí o poder público tem de fazer o seguinte: essa pessoa pega de manhã, leva o idoso para passar ali no centro-dia ou num local especializado onde tenha pessoas que acompanham, pessoas que possam interagir, pessoas que possam ajudar na medicação, na alimentação. Aí o poder público vai bancar isso. Exatamente. E depois, no final do dia, retorna para casa. Você vai continuar com o teu ente querido ali, né, tendo dando a proteção. Vai poder trabalhar também, se virar então, e depois... E você falou a respeito E das não pode jogar o idoso, o Olavo, não pode jogar o pai, a mãe, o parente, o vereador Melo, amontoar num asilo. Não, não tem, nós não temos infraestrutura, não tem condição dos asilos também são caros. Voltando, você me pediu assim, as pessoas mais com deficiência, por exemplo, aquele projeto que eu aprovei aqui sobre o reconhecimento da pessoa com deficiência monocular, né, se tornou referência, certo? Daí nós tivemos a aprovação no estado do Paraná e também hoje a lei nacional. E a pessoa com monocular, o monocular ele é reconhecido como uma deficiência, inclusive até para casos de aposentadoria. É uma das tantas coisas que nós fizemos. Um trabalho bonito que eu, na época, gostei de fazer e foi a 4 mãos com o Tribunal de Justiça do Paraná também, e que vai render frutos para frente no município de Cascavel, a justiça restaurativa
Cascavel como cidade restaurativa. É. Foi a segunda maior audiência da Câmara de Vereadores, que é um projeto muito lindo. Funciona. E funciona. Que beleza, hein? Só para, Luciano, só para alertar o amigo de casa, que hoje nós não estamos fechando, né? Porque tem um problema técnico, nós estamos tudo meio numa câmera só aqui, e fazendo diferente hoje. Até está ficando bom, né? A gente meio que antes era. Mas é só para o povo entender. Melo, São Salvador, você conhece? São Salvador, eu posso falar assim, é a minha comunidade. Eu gosto muito daquela comunidade. Eu, tipo assim, eu não sei se eu adotei ou lá me adotaram. Então a gente gosta, claro, de todas as comunidades. Mas você sabe que vereador é vereador do município. Concordo. Você não pode ser vereador do centro, ali onde é a pastelaria, e nem de São Salvador, onde você se sente à vontade. Você tem que ser um vereador das 4 linhas do município de Cascavel, que é a área urbana e a área do interior, né? Você fez isso quando foi vereador, né, meu caro Olavo? Ele isolou para o município. Aí fala assim, não, para a cidade. Cidade não, cidade e interior. Sabe por que eu citei essa conversa? Primeiro porque nós falamos outra vez que você estava com alguns projetos lá para aquela localidade de São Salvador e apoiando outros projetos para outras localidades. Conseguiu alguma coisa lá? Concluiu? Dá um resumão para nós aí. Então eu vou falar especificamente lá da comunidade de São Salvador. Vou falar especificamente lá. Claro, ter vereador da cidade inteira. Mas lá em Salvador, nós tínhamos um projeto lá de construirmos lá, porque a cidade, lá a comunidade de Salvador tem 70 anos lá e não tinha um trevo de entrada. Sair da BR não tinha um trevo de entrada lá. Então já foi aprovado na prefeitura, foi aprovado o trevo lá. Já entrou em licitação esse projeto, já foi licitado, já tem a empresa ganhadora, já foi começada a obra lá, que é até o dia 8 do mês passado, que tinha que começar a obra. A obra foi iniciada, a obra lá já. Então, essa empresa lá vai dar continuidade lá. Vão construir finalmente aquele trevo lá na comunidade de São Salvador. Vão largar aquela pista ainda BR até a comunidade. Vão fazer a calçada de 2 metros. A pista vai mudar de 4,20 metros, que é um asfalto lá de 4,20 metros, vai mudar para 7 metros, mais 2,60 metros, de calçada lateral. Então a comunidade de São Salvador ali, eu acho que foi agraciada. Mas tem mais coisa lá, né? Esse atual prefeito lá, eu acho que atuou bem para aquela comunidade. Claro, nós interferimos bastante. Lá em São Salvador também o posto de saúde foi revitalizado por inteiro lá, virou quase um mini hospital lá, sabe? Foi revitalizado de um jeito lá o posto de saúde. Destinamos um carro, das emendas positivas, destinamos um carro lá para o posto de saúde de São Salvador, que está para chegar o carro lá também. Capela Mortuária também foi, está sendo feita a terraplanagem lá, eles vão construir em breve aí, vão construir a Capela Mortuária, ou seja, São Salvador, a comunidade de São Salvador, eu acho que nesse mandato do atual prefeito Paranhos aí, eu acho que caminhou a passos largos. A torre para celular também, a torre para celular também foi colocada lá na comunidade de São Salvador. Olavo, saía de Cascavel, chegava num trechinho, logo depois ali, na saída, no trevo do Cataratas para lá, já sumiu o sinal. E lá de São Salvador não conseguia. Não conseguia. Podia subir em cima do eucalipto lá e não tinha jeito. Agora já funciona. Agora já funciona. Claro que nessas últimas torres que a TIM colocou, então ela funciona 5G. 4G Plus em diante já começa a funcionar. Então, no começo ali, muitas pessoas ainda, mas não funciona. Aquele celular 3G realmente não funciona. Mas celular mais moderno, pode ver com qualquer pessoa, funciona bem lá. Então, no começo ali, teve um pouquinho de pessoas aí, não funciona. Não funciona porque é questão de a tecnologia, ela muda muito rápido ali, daí tem que ir ajustando. Mas hoje o pessoal vai trocando de celular, então tá fazendo uma beleza celular novo lá. No interior não tem muito eleitor, né? O percentual é bem menor, né? Não há nem dúvida. Sim, 230 mil eleitores, estou tentando... 200 mil na cidade, 30 mil no interior. Mas tem uma representatividade muito forte. Mas eu não quero, na questão de número, eu quero saber se comete um pecado, já que nós estamos falando bastante aqui de pastoral e tal, o político que desdenha, despreza, vira as costas para o interior,
Porque lá não tem um número grande de eleitores, e não é o caso que o Melo está fazendo, é o correto, pelo que ele está dizendo. Mas e aqueles que não dão bola para o interior? Miguel, embora quando eleito você se torna, por exemplo, o prefeito de todo um município ou um vereador de todo o município, cada um, principalmente o parlamentar, o vereador, ele tem a sua comunidade onde ele convive mais. No caso, por exemplo, uma das vantagens das emendas impositivas, embora o Melo, por exemplo, aqui, ele, e assim como os outros vereadores, eles são um vereador do município, mas ele pode contemplar a sua comunidade. Não existem pessoas que trabalham nichado. Isso o parlamento funciona muito assim, entendeu? A pessoa representa um segmento. Então vai ter aqueles candidatos que têm mais afinidade com o interior. E nós precisamos saber que muitas vezes lá no interior está morando o pai e a mãe, mas seus filhos estão aqui na cidade. E outros, 10 filhos. É lá que vem a comida do mercado, muitas Exatamente. vezes. Então, assim, não adianta. Nós somos um organismo que precisa estar trabalhando equilibrado. Muito então, bem. nós ficamos com muita deficiência no interior há um bom tempo. Eu costumo até falar assim, Miguel. Veja bem, quem está lá no interior realmente tira dinheiro da terra. Ou seja, planta e tira dinheiro da terra. Aqui, na cidade, nós fizemos circular o dinheiro. Mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. E quem está no interior, tira o dinheiro da terra. Se você tiver Deve, pode, tem que ser bem Se você valorizado. tiver um dinheiro e vai no mercado e não tem a comida, você vai comer dinheiro. Não tem jeito. Não tem jeito. O tempo já está estourando, temos ainda uns 3, 4 minutos, vamos dividir aqui. Meu caro Olavo, fale mais um pouco sobre a pastoral, o que você acha que nós devemos saber. Você que está agora lá, numa sintonia boa, com o Dom José, o civismo e tudo mais, e na verdade também buscando a política, né? A boa política, dentro das suas características e tal, mas visando o bem comum. Não é fácil isso, né? Não é fácil, mas isso que é o desafio que é legal. Né? Você está ali em constante atividade. Nós vamos, Miguel, você me perguntou da pastoral algumas ações. Nós vamos realizar, o Dom Josemar vai celebrar uma missa dia 1º de setembro, onde estaremos convidando todas as pessoas que são candidatos para que possam vir na Catedral Nossa Senhora Aparecida, receber ali, participar da celebração, receber uma bênção de envio. Então vamos unir a nossa comunidade para que tenhamos muita paz e diálogo nesta eleição. A pastoral também estará fazendo um momento para que os candidatos a prefeitos possam estar, se quiserem assim, assumir um compromisso público de alguns valores que são inegociáveis para nós católicos. Né? Mas principalmente nós vamos estar percorrendo a nossa comunidade, divulgando a orientação através da cartilha de orientação política, para que a pessoa possa observar se o candidato realmente defende a dignidade da pessoa humana, se defende a família, se defende a ética, se importa com os imigrantes também, se importa com o mais pobre, para que nós possamos fazer escolhas acertadas. Muito bem, Melo. Também estamos terminando aqui. Você tem alguma coisa a mais para falar? Eu vou perguntar se você vai ser presidente da Câmara de novo daqui a uns dias, que eu já estou sabendo. Pois é, Miguel. E hoje eu estou com o primeiro vice ali. O Alessio quer que eu assuma novamente a Câmara de Vereador agora nos próximos dias. Ele quer que eu assuma. Eu não estou disposto a assumir a Câmara de Vereador agora, ou seja, tem que trabalhar na minha reeleição ali. Então, tá poucos dias para reeleição aí. Eu sei que eu sou pré-candidato e tenho que correr, tenho que trabalhar, tenho que combinar com o povo para o ano que vem poder voltar no que vem. Tem que fazer essa combinação com o povo. Então, eu preciso de tempo. Eu já alertei o Alessio, eu acho que não vou querer, estamos em discussão lá. Mas o Alessio quer passar a presidência da Câmara. Ele quer se licenciar ali por 30 dias, né? Fiquei sabendo. Então ainda não está bem certo, mas se o senhor tiver que assumir, assume. Porque já esteve lá, conhece o rito e tal. Enfim, tá? Então, preparado para assumir a Câmara de Vereador de Cascavel. Eu acho que eu estou. Quanto a isso, não é o caso. Agora na segunda, volta a sessão, né? Depois de uma semana sem a sessão, em função do acidente. Coisa trágica esse acidente, né? Muito trágico aí. Eu acho que a Câmara de Vereador... Eu acho que as homenagens todas, enfim, agora as investigações no fórum competente, tudo certo. O que está tudo errado é a perda trágica. As pessoas, as famílias que ficam aí sofrendo e tudo mais. E o que eu acho que está errado também, viu, Olavo, é muita pirotecnia que terceiros e quartos fazem em relação a esse momento. Não sei se você notou isso, querendo buzinas, querendo
barulho e tal, Miguel, confusão quando chega um corpo aí desse daí e tal. Acho que isso é dispensável. Só um comentário aqui. mas eu vou dizer, é difícil a gente julgar a pessoa. Eu parto da boa intenção. Porque a pessoa, de repente, quer ajudar, quer ser solícito. Não, até que ser, mas tem que se flagrar que está sendo inconveniente. E o momento E as famílias por chegam a ser- pedir, né? Pelo amor de Deus, deixem as famílias lamentar e deixam os passados aí descansar em paz, né? o Só um momento comentário por, aqui. por os negros sai mais da flor da pele, nós temos que cuidar. Mas eu parto Muito sempre que a pessoa está bem intencionada. Isso, Miguel, se me permitir, que legal para nós ver aqui, dentro dos nossos membros da pastoral política, e que tem mandato, todos estão extremamente capacitados. Eu lembro do Melo, se não me engano, Com presidente da Câmara, e várias outras autoridades, com certeza. e que trabalho fantástico também desempenhando lá. Melo, obrigado pela presença. Nossa, Até a próxima aí. Aqui no podcast a gente pode falar e tal, a legislação permite. Não podemos fazer bobagem, nem nada, e nem desprestigiar ninguém. E não é seu perfil também, né? É do lado conciliador, do lado bom da moeda, né? É bem mais E fácil. o Né? Olavo também. Já viu o Olavo? Não, já vi o Olavo meio bravo lá. Teve uns momentos lá no mandato dele que ele foi para as cabeças, no plenário, no discurso. Nós nunca pessoalizamos, Não, né? sem nada. Seria discutindo ideias. Obrigado, Melo, pela presença. Olavo, até a próxima oportunidade e ver se consegue trazer para nós aqui o Dom José. Levaria Vai. o convite até ele, depende da agenda, mas conversar. se terá o retorno da Vamos Pascoal. enquadrar o nosso arcebispo aqui para ver como é que ele se sai. Luciano, hoje então foi assim. Esperamos que esteja tudo bem. E vamos com o nosso podcast Batendo Guizo, já aí para todos vocês acompanharem. Até a próxima.